Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui do lado de duas pilhas imensas de livros para fazer convites para vocês, porque eu reuni aqui os livros que eu e a Lari Rangel, minha sócia, escolhemos para ler no Clube Ethos esse ano. Para quem não conhece, o Ethos foi o clube que eu e a Lari decidimos criar para fazer leituras de livros que a gente tinha parado na estante ou que a gente queria muito ler. E decidimos fazer isso num espaço compartilhado. A gente faz vídeos e áudios comentando as metas, a gente organiza grupos de discussão, encontros via Meet. Então tudo aquilo que a gente sentia falta em clube de leitura, nós escolhemos, decidimos e trouxemos para o nosso próprio clube. Então esse ano nós decidimos abrir duas turmas, e uma turma só de ficção e outra turma de não ficção. Acabou que muitos livros vão se complementando, então seria muito legal se a pessoa pegasse essa trilha de conhecimento com a gente, mas ao mesmo tempo a gente quis trazer um clube que a pessoa entrasse apenas quando ela realmente quisesse ler. Porque nós sabemos que as pessoas participam de muitos clubes, têm as suas próprias leituras pré-determinadas, por isso que a gente sempre faz uma meta tranquila e também a gente traz essa variedade de livros que você se inscreve apenas para aquele que quer ler. Então, se você quer ler apenas um livro que nós escolhemos lá para outubro, você chega em outubro e se inscreve no clube apenas para aquele mês. É claro que acaba que você provavelmente vai querer continuar, porque o nosso grupo se tornou um grupo muito legal. Muitas pessoas compartilham lá suas experiências, seus conhecimentos, e isso é o mais interessante do nosso clube. E também a gente sente que não está sozinho, né? Porque às vezes a gente fica assim nas nossas próprias leituras, sozinhos, e a gente acha que não tem pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que leem as mesmas coisas que a gente, que tem os mesmos pensamentos. Então acaba que se torna uma comunidade, se torna algo que vem agregar na sua vida mesmo, não só nos seus estudos, nas suas leituras. Mas enfim, vamos então às pilhas de livros que eu tenho aqui para comentar com vocês. Eu vou começar pelos livros de ficção. O primeiro livro de ficção que nós leremos esse ano, então, será Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Esse livro aí que inaugurou o termo niilismo, desse grande autor russo. E esse é um livro que vai confrontar as gerações dos anos 40 e 60 lá na Rússia. A gente acabou Os Demônios agora, foi a primeira leitura do clube, foi muito especial. E acabou que essa necessidade de ler esse livro meio que veio naturalmente por conta da leitura de Os Demônios. Então a primeira leitura será Pais e Filhos, inclusive as inscrições estão abertas essa semana. Se você tiver interesse em ler esse livro, se você tem ele aí na estante, é um momento incrível para tirá-lo daí e ler esse clássico da literatura russa, certo? Eu vou deixar as informações aqui na descrição, mas você pode também consultar no meu Instagram, consultar no Instagram do clube, que tudo vai estar por lá. Bom, depois de Pais e Filhos, nós vamos ler Victor Hugo, porque eu estou com saudade de ler Victor Hugo. Nós vamos ler O Corcunda de Notre Dame, esse que é também um grande clássico da literatura francesa, né? É muito conhecido pelas adaptações da Disney, né? Mas que eu saiba, a história é bem diferente. Estou bem ansiosa para ler o Victor Hugo desse ano. E esse livro, então, a gente começa a ler em março. E, se eu não me engano, vai um pouco mais de um mês e meio, por aí. Porque ele é um livro um pouco maior, né? Nessa edição da Penguin, ele é até um calhamacinho. Mas as edições da Penguin são um pouco menores, né? Eu acho que vai tranquilo, porque Victor Hugo flui muito bem. Então, todos os livros que eu estou mostrando aqui, eles têm um tempo pré-determinado pela gente, um calendário que a gente fez, mas a ideia é sempre fazer uma leitura tranquila e sempre fazer uma leitura proporcional. Então, faz sentido pra gente que a gente tenha essa inscrição no clube por livro, não é um pagamento por mês, você paga, por exemplo, para ler O Corcunda de Notre Dame, que vai durar mais de um mês, você não vai pagar 2 meses, você vai pagar o valor da entrada e só. Bom, depois da França, nós viajamos para os Estados Unidos para ler um livro que eu estou muito ansiosa para ler há muito tempo, que é A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu estou ansiosa por ler esse livro desde que eu li Moby Dick. Moby Dick é dedicado a esse autor americano aqui, que é contemporâneo do Melville. Então, parece um livro muito interessante, uma premissa muito interessante também sobre pecado, sobre redenção, toda essa temática. É um livro mais curto, aqui nessa edição da Penguin tem umas 300 páginas, então ele vai ter aí umas 200 numa edição de tamanho normal. Então aí leremos A Letra Escarlate num tempo um pouco menor, mas será o próximo livro depois de Corcunda. Aí depois a gente volta para a França para ler esse grande clássico do Stendhal, que é O Vermelho e o Negro. Eu tenho nessa edição aqui da Tag, que eu encontrei aí perdida num sebo,
mas tem uma edição lindíssima que sai pela Sétimo Selo, a editora Sétimo Selo, que é também a minha parceira. E eles também lançaram A Cartucha de Parma, que é outro livro bem famoso do Stendhal. E esse combo tá lindíssimo, eu recomendo que vocês deem uma olhada, ainda que não tenham interesse em ler Stendhal tão cedo. Esse aqui que é um romance que fala aí sobre Napoleão, né? Nós temos o Julien Sorel, se não me engano, esse é o protagonista. E o protagonista tem uma relação aí com o Napoleão. Depois nós voltamos para a América para ler ninguém mais, ninguém menos que o meu livro preferido. Eu vou reler com vocês Moby Dick, do Herman Melville. Eu não poderia deixar de ler esse livro no clube, porque eu vou falar muito sobre esse livro, né? Eu acho que serão monólogos de eu comentando sobre esse clássico maravilhoso, que é o meu livro preferido da vida. E eu trouxe as minhas duas edições aqui para mostrar para vocês, porque essa edição aqui, que é a minha da Kozak Naif, extinta Kozak Naif, tem a mesmíssima tradução, inclusive os mesmos textos, que tem na editora 34. E essa aqui é a nova edição que saiu recentemente pela Zahar, que é uma edição comentada e traduzida pelo maior especialista de Moby Dick que tem no Brasil. Nós estamos muito bem servidos de edições de Moby Dick. Tem também a da Antofágica, que é uma edição bem bonitona aí. Tem algumas outras no mercado. Eu ainda quero dar uma olhada em uma em inglês para trazer aí alguns comentários sobre também. Mas isso aqui, precisamos ler Moby Dick juntos. Se eu não me engano, será aí por meados de junho, julho, por aí. Então se programe, se você quer tirar esse classicão maravilhoso da estante, chegou o momento. Depois, leremos literatura alemã com Jacob Wassermann. Leremos o Processo Mauritius. Esse aqui que é um autor considerado aí um Dostoiévski alemão. Nós temos umas indicações de peso aqui nesse livro. Elogios de Henry Miller, Thomas Mann, Otmar Capot e Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho fala que ele é o Dostoiévski do século XX. Então aí, ruim não deve ser esse livro aqui, né? Então, vamos ler o Processo Mauritius, que sai aí pela Sétimo Selo. Eles trouxeram de volta essa obra para o Brasil, porque não tinha edição há muito tempo. Ele tem uma trilogia, inclusive esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Então, quem sabe, se a gente gostar desse livro, a gente não faz a leitura dos outros volumes também. Depois, nós leremos literatura brasileira. Estava faltando uma literatura brasileira no nosso clube. E nós vamos ler Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que aparece aí um novelão, né, de literatura brasileira. Parece um livro muitíssimo interessante. Todo mundo que lê recomenda bastante aí como um livro bem diferente, um clássico realmente da literatura brasileira. Então nós leremos Crônica da Casa Assassinada aí mais pro final do ano. E o último livro de ficção que leremos esse ano é ninguém mais, ninguém menos que Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. A depender aí do nosso cronograma, talvez ele fique no ano de 2023 e um pouquinho no ano de 2024, a gente vai ajustando. Nós sempre fazemos o máximo possível para que os membros deem sugestões, digam, não, eu não estou conseguindo, então vamos dar uma estendida. Mas é Dostoiévski, não poderia faltar Dostoiévski, né? Nós lemos Os Demônios como porta de entrada, o primeiro livro do clube, né? Teve muita gente que foi o primeiro russo, inclusive, e gostou. Então a gente fica muitíssimo feliz por trazer a literatura russa para quem ainda não tem essa familiaridade. E Os Irmãos Karamazov é o grande livro de Dostoiévski, provavelmente o melhor deles, né? Que é o que todo mundo fala, então estou ansiosa para ler Os Irmãos Karamazov. Eu tenho aqui essa edição da Martine Claret, mas a Lari tem a edição da editora 34. Então é fácil aí pra gente ir comparando as edições e trazer informações de ambas as edições, né? É isso. Isso é o que está previsto, por enquanto, para as nossas leituras de ficção do ano de 2023. E é bom pontuar aqui, já dando um leve spoiler, que talvez a gente traga aí outras obras paralelamente, com um cronograma mais aberto, mais estendido, para a gente fazer outras coisas também, porque muita gente está pedindo uma turma só de literatura russa. Eu acho que Os Demônios fez aí sucesso, o que a gente conseguiu trazer sobre Rússia agregou pro pessoal. Então talvez a gente faça alguns ajustes aí para criar essa nova turma. Mas a princípio essa é a lista de 2023. Então caso você tenha algum desses livros aí na estante, você pode tirar, que com certeza você lerá com o pessoal do Clube S, beleza? Vamos então para a nossa lista de não ficção agora. Que também ficou uma lista sensacional, modéstia à parte. A gente vai começar com Napoleão, Uma Vida. Essa biografia é escrita pelo Vincent Crowley.
Nós estamos para ler a biografia de Napoleão desde o ano passado, desde que a gente começou com o nosso projeto de leitura do Brasil Império, porque o Napoleão é extremamente influente em todos os impérios que já teve nesse mundo, ele é influente no mapa atual da Europa, então essa figura é muito importante na história mundial e nós precisamos conhecer um pouco mais sobre ele. Decidimos então por essa biografia aqui. E é interessante que nós vamos ler a biografia de Napoleão, e quem quiser ler não ficção e ficção com a gente, vai pegar Stendhal depois, sabendo um pouco mais sobre Napoleão. Então, embora a nossa lista seja assim flexível e as pessoas possam entrar para cada leitura, também tem uma relação aí, porque a partir do momento que você vai lendo ambos com a gente, você vai criando maior bagagem literária para chegar nos clássicos, com uma maior bagagem mesmo, né? Então, é interessante também fazer essa pontuação aqui. Depois nós vamos pegar um livro bem curtinho e que todo mundo fala muitíssimo bem, que é A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Esse aqui é um livro que tem um prefácio do Olavo de Carvalho também, da editora Quirion, também é minha parceira. É um livro que todo mundo recomenda, diz que é muito bom aí. Os seus estudos mudam a partir dessa leitura, então nós vamos pegar esse livro fininho aí para intercalar nas nossas leituras maiores de ficção. A gente vai trazendo os livros mais leves e vai intercalando de uma forma que quem quiser ler os dois ao mesmo tempo com a gente vai ser super possível. Bom, o próximo é um livro que eu não tenho aqui ainda, mas já estou providenciando, vou deixar a capinha para vocês aqui, que é O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho. Esse que é um livro de crônicas dele, né, de textos dele. E nós estamos ansiosos para ler, desde a resenha maravilhosa de Tati Feltrin sobre esse livro, né, que parou a internet. Então fica aí uma oportunidade para ler Olavo de Carvalho num clube, que é uma coisa que a gente não vê, mas é uma coisa extremamente necessária. E se você quiser criticar o professor Olavo de Carvalho, então você precisa conhecer, porque não tem como criticar algo sem conhecer, né? Fica aí a dica também. O próximo livro da lista, estou ansiosíssima para ler, é Os Caminhos para a Modernidade, da professora Gertrude Himmelfarb. Ela é uma historiadora e esse livro aqui vai falar sobre os iluminismos britânico, francês e americano, que são extremamente diferentes, e esse é o motivo para ter tantas denominações diferentes para o liberalismo. Tem origem aí nas diferenças dos iluminismos. Então, acho que é um tema muito interessante e que também vai agregar muito nas nossas leituras aí, tanto de literatura francesa e literatura americana, que tem bastante esse ano. E é um tema extremamente importante para você saber sobre a história, né? Não tem como fugir desses grandes acontecimentos históricos contados nesse livro aqui. O próximo da lista é outro que eu também não tenho, vou deixar a capa aqui também. Mas esse livro também, só elogios, eu nunca vi uma pessoa que leu esse livro e não gostou, que é o Beleza, do Roger Scruton. Roger Scruton, que é um britânico, infelizmente faleceu recentemente, né? Se eu não me engano foi há 2, 3 anos. Ele é conservador, é um filósofo conservador, dá pra dizer. E os livros dele são incríveis, muitíssimo bem escritos. E ele fala sobre estética, sobre arte, então acredito que Beleza será uma leitura muito agregadora em todos os sentidos para nós também. O próximo livro aí a gente vai dar uma quebrada nesses livros mais pesados e assuntos mais pesados, além de já trazer um pouco isso com Beleza, né, do Scruton. A gente vai ler Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse que é um autor cristão muitíssimo recomendado, todo mundo fala que é incrível. Esse aqui é um livro de cartas contadas pelo próprio diabo, então deve ser um livro interessantíssimo. Então fica aí, se você quiser ler um livro curtinho, mais impactante, nós leremos Lewis aqui no clube. Depois, após muitíssima insistência de Larissa Rangel, que me convenceu, até me mandou o livro, porque ela que me convenceu a ler aqui, A Sangue Frio, de Truman Capote. Esse que é um livro de não ficção sobre um crime ocorrido nos Estados Unidos, né? Eu gosto muitíssimo de true crime, então acredito que eu gostaria muito desse livro aqui. E dizem que a escrita desse livro é primorosa, né? Então voltaremos aí para um clima mais pesadinho. Mas praticamente em outubro será a leitura desse livro, então temos o tal do mês do horror aqui, ó, com não ficção. Não tem como ser mais tenebroso que isso, eu acho, né? Mas estou ansiosa para ler esse livro também, muitíssimo recomendado. Depois mais um livro curtinho aí pra gente intercalar, A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Esse que é um autor latino-americano,
que eu tenho muitíssimo interesse em ler. Ele que fala aqui nesse livro sobre a banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade de política, que são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. Mas Vargas Llosa aparenta ter uma escrita incrível também. Esse é um livro de vários temas polêmicos, mas deve ser uma leitura mais ácida, mais irônica. Fica aí um livrinho para a gente ter mais um alívio nessa lista, intercalando essas obras diferentes, né? E aí, nós vamos terminar novamente na Rússia, porque não tem como, né? A gente vive na Rússia, desse clube. Nós vamos ler a biografia de Lenin, pelo Victor Sebastien. Esse aqui que é um livro que foi recomendado pela Isa Livros pelo Mundo, então com certeza é muito bom, né? Ela falou que essa é a melhor biografia de Lenin que ela leu até então. Decidimos então colocar Lenin, um retrato íntimo. Foi muito pedido também pelo pessoal lá do clube. Parece uma leitura fluida, tem uma letra grandinha aqui. Acho que será complementar, inclusive, aí aos irmãos Karamazov, porque a gente sabe que Dostoiévski tinha muito isso de ver o futuro, né? Ele é praticamente um vidente sobre a história da Rússia. Então a gente vai observar a ficção em Os Irmãos Karamazov e caminhando um pouco mais a gente vai conhecer essa figura importantíssima na história mundial. Bom, esses são os livros então de 2023. Essa é a lista que a gente fechou. Sempre lembrando que com os membros a gente vai ajustando essa questão de cronograma. Se ficar muito pesado, a gente vai arrumando aí, fazendo encontros semanais ou encontros quinzenais, de acordo com o que o pessoal tá achando da leitura. Então, não se assustem com o número, não se assustem com o tamanho. Nós sempre vamos deixar de um jeito que fique palatável, mas ao mesmo tempo de jeito que você não abandone a leitura. Então, essa é a nossa ideia com os nossos cronogramas. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Se vocês têm interesse em ler qualquer desses livros nesse ano, já deixa aí reservado na estante para ler com a gente no clube, eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu fiz na ordem cronológica mesmo, mas é claro que a gente vai ler ficção e não ficção ao mesmo tempo, por isso que tem aí, inclusive, uma ordem de livros maiores, livros menores e tudo mais, foi feito nesse sentido. Com o tempo nós vamos divulgando os dias certinho lá no Instagram do clube, principalmente. Então fica aí de olho caso você tenha interesse. Se você tiver qualquer dúvida sobre o Clube Etos, deixa aí nos comentários, manda direct, que a gente vai responder vocês com toda certeza. Se vocês quiserem ler Pais e Filhos com a gente, as inscrições estão abertas, lembrando. É só acessar lá o Instagram do clube que todas as informações estão lá. E eu acredito que será uma leitura extremamente proveitosa. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da lista, deixa aí sua curtida, seu comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, que me ajuda muito. E até a próxima!